A paz do Senhor Jesus, querido irmão, eu me dirijo especialmente aos irmãos do setor 2, aqui da nossa Assembleia de Deus de Criciúma, e quero falar um pouquinho para vocês com algumas informações técnicas a respeito da quarentena e do momento que estamos vivendo, mas também trazendo aqui uma palavra pastoral ao seu coração. Peço a sua paciência, se você puder me ouvir por alguns minutos. Eu quero trazer aqui algumas informações para que você possa ter um entendimento melhor. Quero falar um pouquinho sobre a importância da fé e da liberdade religiosa em meio a essa pandemia do coronavírus, conhecida também como Covid-19. Queridos, basicamente foi assim. O presidente da República expediu o decreto 10.292 ali no dia 25 de março desse ano, claro, que alterou um outro decreto dele, o decreto 10.282, que ele tinha emitido 5 dias atrás, no dia 20 de março, que regulamenta uma lei, essa lei é a 13.979, do dia 6 de fevereiro de 2020, para definir assim os serviços públicos e as atividades essenciais em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. E levou então a nação brasileira a decretar estado de calamidade pública nesse dia 20 de março de 2020. Tá? Só para os irmãos entenderem, o decreto do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em 25 de março, que eu mencionei, destaca que as atividades religiosas são um serviço essencial. Isso já pressupõe a própria Constituição Federal, mas esse decreto, ele então vem da parte do presidente, o decreto federal, portanto, destacando as atividades religiosas, dentre elas o culto e as liturgias, as cerimônias, como um serviço essencial, ou seja, assim como o mercado que não fechou, por exemplo, visando, assim, o presidente proteger o sentimento religioso e evitar excessos. A fé, com toda certeza, é, sim, essencial à existência humana. E os templos, com seus cultos, nós sabemos que prestam um serviço imprescindível a toda a sociedade. Mas para vocês terem uma ideia e entenderem aonde que eu quero chegar, o decreto do presidente desse dia 25 de março busca, em resumo, o uso do equilíbrio e do bom senso nas ações de isolamento social, assim orquestradas principalmente por governadores e também prefeitos a nível de municípios em nossa nação perante as atividades religiosas. Contudo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, a instituição máxima da justiça brasileira, através do ministro Alexandre de Moraes, no dia 8 de abril de 2020, em resposta a essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamado de ADPF 672, para você ter uma ideia, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, contra os supostos atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal, perante a pandemia vivida do coronavírus, decidiu que os estados e os municípios têm, aqui entre aspas, autonomia, têm poder então, para adotar medidas restritivas de isolamento social, como por exemplo quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outras coisas, entre outras atividades, independentemente de ordens contrárias do governo federal. Então o STF ele atravessou a ordem do presidente. A ordem do presidente ia alcançar todos os estados. Aí vem o STF dizendo não, quem vai determinar se vai ter quarentena ou não, se vai ter restrição ou não, e a dosagem dessas restrições será o próprio governador do estado junto com os prefeitos das cidades. Então, é basicamente isso para que vocês possam entender. Então, o atual presidente da República, ele, propriamente dito, é contra esse isolamento social horizontal, a chamada quarentena horizontal. O que é quarentena horizontal? É quando para tudo, todo mundo para as pessoas que estão no grupo de risco, para os que não são do grupo de risco, para tudo. Essa é a ideia da quarentena horizontal. O presidente Bolsonaro, nesse sentido aqui, ele é a favor de um isolamento,
mais vertical, aonde isola-se, por exemplo, as pessoas do grupo de risco e afins. Então, nesse sentido, vai estar isolado aqueles que de fato carecem de mais cuidados. E claro, ele entende também que nós precisamos dosar com a questão da economia, né? Então o método defendido pelo presidente também possui defensores na área médica em todo o mundo. Essa quarentena vertical que eu mencionei, né? E não se pode afirmar, claro, com 100% de exatidão, qual é o método ideal, porque essa situação, os irmãos estão vendo, ela é muito dinâmica, né? Hoje é uma coisa, semana que vem já muda um pouco o cenário. Você tem falas, por exemplo, como nós tínhamos do antigo ministro da Saúde, o Mandetta, que o pico é nas próximas 2 semanas, o pico do diagnóstico, né, dos doentes. Então, daqui a pouco é mês que vem, daqui a pouco é maio e junho. Então você não tem um consenso e um alinhamento das informações que são assim recebidas, né? Então, resumindo aos queridos irmãos, a ideia do presidente permite que as demais pessoas possam circular e fazer assim a economia movimentar, né? Bem como as demais áreas da sociedade, assim como a igreja, por exemplo, evitando então o Brasil em um terrível afundar, né? Mergulhar em um terrível caos econômico, caos social e econômico. Queridos, nós não estamos aqui para falar exatamente se essa quarentena está certa, está errada. Nós queremos mencionar algumas questões aqui para vocês, tá bom? Então, assim, em Santa Catarina, nós temos aí decretos emitidos pelo governador. Por exemplo, 507, 509, 515, 521, 523, 24, 25, todos sobre essa Covid-19, bem como as portarias, né? Ou seja, são vamos supor assim, as ordens que ele emitiu e publicou, né? Nesse sentido, esses decretos, após decreto, demonstram o posicionamento do governador Carlos Moisés, que tem restringindo e vem restringindo, limitando a liberdade do povo catarinense, inclusive a nossa liberdade religiosa, que é um direito nosso adquirido pela Constituição e que está constando na Carta Magna, né? Já que aqui no território catarinense, até a nossa presente data, estão suspensos os cultos religiosos, e isso pelo menos até o dia 31 de abril, 31 do mês que vem, né? 31 de maio. Tá? Então sabemos que toda a unanimidade ela deve ser questionada, realmente, pois infelizmente temos visto, queridos, que a utilização dos métodos de isolamento social tem sido usada por interesses obscuros, não claros, né? Em alguns casos eu até verifico o nítido interesse de promoções políticas e pessoais, deixando infelizmente a saúde física, mental e espiritual nossa, dos cidadãos brasileiros e catarinenses, né, em segundo plano. Infelizmente, até mesmo grande parte da mídia, você há de convir comigo, tem sido usada para apavorar, para tocar o pavor mesmo, né, no povo brasileiro, trazendo aí o pânico, a desilusão, a desestabilização, tirando o nosso equilíbrio, na verdade, emocional, muitas vezes. Nós não sabemos ao certo aonde que isso vai parar, mas sabemos que há um Deus que está no controle de tudo, sabemos que Deus ele não perdeu o controle da situação, Deus ainda está no trono e temos toda a certeza que Deus vai agir por nós. Então nós precisamos, obviamente, ficar ligado, acompanhar, mas não cair nessa onda do terror, meus queridos. Essa é a ideia aqui e a mensagem central que eu deixo para nós. Então, eu não sei se você já percebeu, mas no Brasil só está existindo atualmente uma causa de morte, né? Que é essa do coronavírus. As demais doenças parece que tiraram uma licença ou um recesso nesse período que a gente está vivendo aí. Então tem muita coisa estranha aí. Nem todas as informações que a gente está vendo podem ser tidas como verdades absolutas. Eu creio que nós precisamos filtrar, analisar, tá? Então vou citar aqui para a gente ponderar, para nós analisarmos aqui, por exemplo, o efeito colateral do extremo isolamento.
A gente tem que tomar os cuidados, obviamente, ter as precauções, mas, querido, não é interessante a gente, digamos, se doar demais a isso e seguir cegamente isso aí. Por quê? Porque tem efeitos e reações colaterais. Tá? Por exemplo, eu me preocupo com a cabeça das pessoas que têm sido levadas a esse isolamento extremo. Tá? A nossa atenção se volta também para a saúde de toda a população e dos irmãos em Cristo, especialmente, né? Pois assim, queridos, a gente já está presenciando algumas consequências. Vou citar para vocês aqui, o aumento, por exemplo, da violência doméstica, a depressão, tá? Dentre outras coisas. E o que não dizer, queridos, daqui a pouco da questão dos suicídios, certo? Que tende a aumentar muito mais com o viés agora da dificuldade econômica, que a gente já está passando e vai passar, né? Claro que a Covid-19, ela exige cuidados. Eu seria aqui um tolo se dissesse aos irmãos para não tomar precaução e medidas restritivas, né? Não atentar para isso que eles estão pedindo. Contudo, você há de perceber comigo também que o índice de casos e mortos não pode ser o indicador norteador e definitivo, pois se fosse assim, eu vou citar aqui, eu sei que já tem muita informação na mídia aí, mas vou ser sucinto nesse ponto em específico aqui. Eu vou citar para você aqui, por exemplo, acidentes de trânsito no Brasil, falando aqui no Brasil, onde morre por mês, por exemplo, em média, 112.500 pessoas, ou seja, dá 3.750 pessoas por dia morrendo em média no Brasil, segundo a OMS das Américas, sendo que temos 1.056 mortes por Covid-19 no Brasil, até, por exemplo, o último sábado, eu fiz esse levantamento até o último sábado, dia 11 de abril, né? Hoje a gente já está no dia 18, claro, mas eu destaco aqui que cada vida humana é importantíssima e é única. O que estamos querendo enfatizar aqui é que se a gente for se basear somente em números, como algumas linhas aí governamentais estão fazendo, então nós teríamos que proibir os carros de transitar. Você há de convir comigo ou não? Porque veja só, são 3.750 pessoas que perdem a vida diariamente por conta de acidentes de trânsito. Sem contar as pessoas que ficam com problemas de saúde, né, em decorrência disso. E o que dizer, por exemplo, queridos, do câncer, aquele câncer advindo pontualmente dos problemas do fumo, do cigarro, que ocasiona 428 mortes diariamente, totalizando 154 mil mortes por ano no nosso Brasil. E ninguém proíbe o cigarro, não é verdade? Então, o que eu estou querendo dizer? É que cada vida é preciosa, cada vida é única, cada vida é ímpar, mas, meus irmãos, se nós pararmos tudo, daqui a pouco as pessoas vão morrer de outro vírus, que é o vírus da fome, o vírus da miséria. Essa é a ideia. Então, eu reitero aqui, eu reforço aqui, que nós sabemos que o coronavírus, ele trata-se de uma pandemia sem precedentes. Nunca houve uma pandemia com essas características. Houve outras na história humana, mas com essas características, ela é sem precedentes. Não tem protocolo de tratamento, ainda não tem vacina, e ainda não tem um remédio assim oficial, né? E tudo isso nos leva a aprender a lidar com a situação que é muito dinâmica e muda constantemente, como nós mencionamos. Mas nós questionamos veementemente, queridos, a proibição aos cultos, sobre a falsa ideia de que a igreja não é essencial. Será que a igreja não é essencial? Quero falar com você um pouquinho sobre isso. Tá? Então vem comigo. Olha só, o Estado brasileiro é laico. Assim, nesse sentido, não há uma religião oficial no Brasil. Ou seja, todas as pessoas podem expressar o seu credo, a sua confissão religiosa ou não, da maneira que eles bem entender. E nesse sentido, o direito fundamental ao livre gozo da liberdade religiosa tem sido tolhido e suprimido no nosso Brasil. Não por ordem, como nós falamos, do governo federal, mas por decretos estaduais e municipais que impedem essas nossas reuniões, o congregar físico da igreja, o ir aos templos, nesse sentido, por conta da pandemia.
Queridos, a igreja, de forma nenhuma, ela busca desrespeitar os governos federais, estaduais ou até municipal aqui em Criciúma. E o Ministério da Saúde, né, também nós não visamos desrespeitá-los. Pelo contrário, até agora a gente só balançou a cabeça, só obedeceu, a gente só ficou quieto. Nesse sentido, vocês vão ouvir comigo que aconteceu isso. Porém, nós temos verificado um abuso e até uma certa discriminação perante a igreja. É comum nós ouvirmos notícias pedindo a cassação de licenças de igreja e até mesmo a sugestão do uso de força policial para impedir atividades religiosas, né? Que é um completo assim absurdo. Enquanto isso, você há de convir comigo, você pode ir no supermercado, você pode ir no banco, você pode ir na lotérica, você pode ir no comércio. Eles estão funcionando com as limitações, com as restrições, as medidas de cuidados, mas estão funcionando nesse momento. Claro que, nesse sentido, os cuidados sanitários estão sendo tomados, mas o que eu quero dizer é que a igreja vai ser a última, quer dizer, vai abrir tudo, vai abrir bar, vai abrir, não tenho nada contra, quem quiser vivenciar isso, que vivencie, cada um tem a sua liberdade, mas o que eu quero dizer é que a Constituição traz e pressupõe que a igreja tem uma autonomia ou tem uma liberdade religiosa, e nesse sentido nós estamos sendo muito prejudicados. Ora, queridos, pedir que cultos sejam realizados só online, como tem sido sugerido, pressuposto aí pelas autoridades, né? Fazer culto só pela internet, infelizmente é outro abuso, já que comprovadamente nem todos os brasileiros, nem todos nós temos acesso à internet, né? Graças a Deus por você que está me assistindo e tem acesso à internet, né? Além de que se trata também de expedientes muito diferentes, ou seja, a pessoa que está assistindo online, ela é um espectador, por mais que tenha reverência à palavra, a tudo que está sendo feito, mas ao ponto de que quando a gente vai no templo, a gente interage socialmente, fisicamente uns com os outros, e a gente se torna um participante do culto. Claro que nem todo mundo tem essa postura, mas a proposta do culto congregacional, físico, realmente é essa, e é o que realmente faz a diferença, e é o que a Constituição Federal ela assim garante para nós, né? Então, assim, aqueles que defendem a suspensão de cultos presenciais, eu creio que devem ser respeitados. Eu aqui, se você pensa diferente de mim, eu respeito o seu pensamento. Assim como também aqueles que defendem a volta dos cultos presenciais, a gente também pede respeito, que é o nosso caso. A gente defende a volta, o retorno dos cultos presenciais. Afinal, nós estamos em um sistema democrático e a justificativa principal para aqueles que defendem a não realização de cultos presenciais é a seguinte proibição que segue em vigor, que as atividades com presença de público, que envolvem aglomeração, entre aspas aí, né? Porém, no estado de Santa Catarina e fora dele, todos os dias a gente vê nas próprias mídias aí fotos e vídeos de supermercados lotados, filas em bancos, acabei de mencionar, né? E sem contar aquilo que seria, um exemplo, uma medida restritiva, estão pedindo 1,5 m de distância. Mas aí, outro dia saiu uma notícia que na França é outro distanciamento. Esse critério, aliás, é alvo de críticas pelo mundo, já que existem estudos que dizem que esse distanciamento seguro seria até de 8 metros de uma pessoa para outra. Ou seja, não existe uma definição concreta. O que vemos é, na verdade, uma confusão e uma contradição, até mesmo nas normas de prevenção. A gente entende que é algo diferente, é uma doença que não se conhecia, não se mapeou, não se estudou, e que de repente veio e parou tudo de repente, mas a igreja, queridos, ela não está buscando aqui, eu quero destacar, a gente não está buscando como igreja aqui voltar em pleno, voltar como era antes as nossas atividades e os cultos, mas pelo menos o uso o que o direito vai falar, isonomia. Isso mesmo, o que é o uso da isonomia? Ou seja, de um equilíbrio, de uma contextualização com o momento que a gente está vivendo, mas não uma proibição total como está acontecendo agora, né? Nós precisamos que não sejamos discriminados. A igreja não pode ser discriminada perante os demais setores da sociedade, que também são importantes. A igreja não está aqui buscando, querido, nenhum protagonismo, nenhum privilégio especial, mas sim ser tratada igualitariamente.
e de maneira justa. A igreja pode muito bem, por exemplo, realizar cultos presenciais com horários e número de participantes reduzidos, deixando a cargo de cada entidade religiosa essas atribuições de controle das reuniões. Eu diria que tanto no que diz respeito à obediência às orientações dos órgãos públicos de saúde, como na utilização de métodos de prevenção do coronavírus, né? Então, nesse sentido, eu quero aqui finalizar a minha colocação colocando para você que a igreja ela é essencial, né? Todos nós cristãos conhecemos, né? E sabemos que o nosso direito ele vem já da nossa Constituição. A gente não está exigindo, a gente não está pedindo nada além disso, né? Então, baseado nessa ideia, queridos, eu quero falar um pouquinho para vocês, fechando aqui a minha fala, do porquê a igreja ela realmente ela é essencial, né? A gente tem aí, por exemplo, um decreto do sábado passado, dia 11, que foi emitido, e nesse decreto a gente tem ali a prorrogação até dia 31, né, de maio, sem saber se realmente volta dia 31 a questão dos cultos religiosos, mas pelo menos o que se sabe, ontem inclusive, na sexta-feira, dia 17 de abril, houve ali também um outro decreto, onde o governador do estado ele reafirmou essa suspensão dos cultos religiosos, ou seja, missas, cultos religiosos, atividades nesse sentido, vamos colocar assim, reforçou que está parado, está em quarentena até dia 31 de maio, até final do mês que vem. Então o que eu quero deixar claro aqui é que não somos nós pastores que estão suspendendo os cultos. Da nossa parte nós gostaríamos de retornar, de voltar, então inclusive é o desejo do nosso pastor presidente aqui, pastor Roberto, da diretoria da nossa igreja, do ministério. É o meu desejo a gente voltar, como foi dito aqui, não sem regra nenhuma, mas com os devidos cuidados, mas retornar sim às atividades, tá? Então eu coloco aqui, como eu falei, resumidamente, agora para fechar minha fala, critérios da essencialidade, né? Ou seja, por que a igreja, os cultos, eles são essenciais. Parece que o critério para manter em funcionamento, queridos, determinados segmentos ou flexibilizar a abertura com restrições tem sido uma subjetiva essencialidade aí, né? Ou seja, a pergunta que não quer calar é essencial em que sentido? Essencial para quem? Tá? Então, como eu falei, infelizmente, ontem a gente teve outro decreto que reafirmou isso. Inclusive, foi colocado nesse decreto pelo governador que artigo 8º do decreto dele de ontem, dia 17, que fica suspenso em todo o território catarinense sob regime de quarentena, nos termos do inciso 2º do artigo da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. E aí ele colocou ali até dia 31 de maio, né? Paralisação, ou seja, os eventos, as reuniões de qualquer natureza de caráter público ou privado, inclusive excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos, estão suspensos até dia 31 do mês que vem. Então eu coloco, será que a igreja realmente não é essencial também nesse momento? Até esse momento foi, para a Constituição e agora para alguns governantes parece que não é. Então, até a presidente data ela foi. E aí eu coloco para vocês algumas situações para nós ponderarmos aí. Eu sei que vocês reconhecem isso, vocês sabem disso, mas de forma bem resumida, me deixa aqui pontuar. A igreja é essencial por quê? Porque a igreja ensina e vive dentro da ética, observando os seus deveres civis, os deveres civis dos seus membros, né, que são também cidadãos, criciumenses, catarinenses e brasileiros. Então a igreja ensina e vive dentro da ética, observando deveres civis, cívicos e fiscais. A igreja ensina e respeita a obedecer às leis e às autoridades constituídas, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Então a igreja ela ensina isso, e ela procura viver isso, e ela vive em submissão a isso. A igreja também contribui para a estruturação e a manutenção sustentável da sociedade, através da prática de seus valores, queridos, horizontais de amor, tolerância, bondade. O outro item que eu pontuo da essencialidade da igreja, a igreja ensina e intercede em oração constante pelos governantes.
por ser isso uma orientação da própria palavra de Deus, da própria Bíblia. A igreja ela exerce um papel terapêutico, um papel de cura, né? No sentido de terapêutico na área da saúde física e emocional, até mesmo onde a própria ciência médica tem suas limitações nas doenças, por exemplo, psicossomáticas, transtornos emocionais e por aí vai. A igreja, para mim, é essencial porque ela exerce um papel social e espiritual de recuperação e ressocialização de pessoas que outrora, queridos, muitas vezes eram descartadas pela sociedade e por vezes pela própria família do indivíduo. Deixa eu te dizer, é o caso de muitos de nós que estão na igreja, ex-mendigos, ex-dependentes químicos, pessoas que muitas vezes a própria sociedade descartou, a própria família da pessoa, do indivíduo descartou. Mas a igreja, Deus através da igreja, ela então vai, recupera essa pessoa, ressocializa ela, ou seja, coloca ela de volta à sociedade. A igreja é essencial porque ela exerce a filantropia e a caridade entre os próprios membros, aliviando então a demanda do Estado e da prefeitura. Então a igreja ela exerce essa filantropia e a caridade através da assistência social, né, e outras questões relacionadas, correlatas a isso, tá, entre os membros, e não só, na medida do possível, cada igreja plantada num bairro, ela também atende ali as pessoas não evangélicas daquela situação. Nem sempre consegue, mas muitas vezes ela vai além. Tá? Eu, inclusive, a gente sempre procura fazer. No sentido espiritual, a igreja ora pela bênção e a prosperidade de sua nação, estado, querido, e cidade. A igreja incentiva e ensina os seus membros a trabalhar para o progresso de sua pátria, proporcionando assim uma atmosfera favorável aos objetivos governamentais e civis. Eu diria assim, que dentre muitas outras contribuições concretas que a igreja tem entregado e proporcionado. Por conta disso, afirmamos que a igreja é vital e essencial. A igreja, através do exercício da fé, ela também promove e eleva o equilíbrio emocional das pessoas, gerando assim uma vida mais imunizada, protegida contra as doenças. Lembremos que a fé, queridos, é a principal, a fé é a principal fonte de ânimo emocional do ser humano. Além de que o culto produz a atmosfera segura para um estado mental equilibrado em meio ao pânico crescente, né? Esse pânico que só vem crescendo, que não poupa, né, as pessoas nesse sentido. Inclusive, nesse contexto social e emocional que nós estamos vivendo, a falta de equilíbrio emocional, a falta desse equilíbrio, né, emocional, ela pode até baixar a imunidade corporal, a imunidade do nosso corpo, e abrir caminho para aquilo que mais estamos tentando combater e evitar. Permitir que a igreja exerça o seu direito de culto de maneira planejada e organizada, com toda certeza, será uma tomada de decisão inteligente e também coerente para a condução da atual situação. Conversando com um amigo que me ajudou também na formulação desse texto, o irmão Adriel, ele coloca aqui que nós temos pelo menos 2 direitos diretamente que estão sendo tolhidos, suprimidos, que são direitos constitucionais, ou seja, o direito de ir e vir das pessoas, do indivíduo em si, e ele coloca que é uma grande realidade, faz todo sentido. Por quê? Porque se a pessoa não pode ir no culto, ela não está podendo, sendo impedida de ir no culto, então esse direito individual dela, como cidadão, está sendo tolhido. Uma outra situação é o direito da igreja enquanto instituição de realizar o seu culto, que é, digamos assim, vital para o funcionamento da igreja, né? Então, por conta de tudo que eu falei aqui, a gente reafirma que a igreja é essencial. Por isso, nós não devemos multiplicar, eu diria assim, em hipótese alguma, multiplicar o pânico, mas devemos multiplicar a nossa fé. Então, queridos, vamos confiar no cuidado e na providência de Deus. Você que me ouve, eu fecho aqui com um texto bíblico dizendo para você, nesses momentos difíceis, vamos multiplicar a nossa fé. Vamos confiar em Deus, é a hora da gente colocar a nossa fé em ação. Eu deixo para você, aqui na linguagem da Bíblia Viva, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e também o 7, que é onde a Bíblia diz assim, não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem
a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradar-lhe suas respostas, ou agradecer-lhe melhor as suas respostas. E o versículo 7 pontua: se fizermos isso, vocês terão experiência do que significa, do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e na tranquilidade. Olha só, sua paz, a paz de Deus, conservará a mente e o coração de vocês na calma e na tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Deus te abençoe,